nossa vida como patriotas dentro do Brasil. Neemias significa Deus consola. Tem lá algumas coisas aqui que são importantes, né? Ele era copeiro do rei. Essa é uma posição de grande importância, porque ele experimentava tudo que o rei fosse se alimentar. Então, ele ia tomar vinho, primeiro ele tomava, para ver se não estava envenenado. Então, era um cargo de extrema importância e tinha um relacionamento muito próximo com o rei. Ele provavelmente nasceu no cativeiro da Babilônia, pelos estudos feitos. Nunca esteve em Jerusalém, apesar de Jerusalém ser a capital de Judá, no reino do norte de Israel. E, posteriormente, Neemias foi nomeado governador do povo judeu na região de Judá. Então, possessão persa, reinado do rei Artaxerxes. Ele vivia no palácio de Susa, morava no palácio, um cidadão político. Vamos orar nessa nossa lição. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós te agradecemos a oportunidade que temos de estarmos aqui tratando do ensinamento da sua palavra e também aprendendo com ela, aprendendo com os irmãos, com os cânticos. E nós te agradecemos, Deus, te pedimos que o Senhor esteja conosco, nos ajudando na ministração, na transmissão da sua palavra, e também, Deus, que todos nós possamos compreendê-la perfeitamente e que nós possamos estar usando na nossa vida aquilo que nós aprendemos aqui, rapidamente, no livro de Neemias, mas são estudos importantes, são assuntos que afetam a nossa vida espiritual frontalmente. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito bem. O livro foi escrito por volta de 430, 420 a.C. E eu gostaria de fazer uma pequena leitura no livro de Neemias. Peço aos irmãos que abram lá em Neemias, capítulo 1. Vou ler só um trechinho, né? Obviamente não vou ler tudo, e nem vale a pena fazer um estudo compreendendo todo o livro de Neemias. Quando tiver uma oportunidade, posso até fazer uma complementação desse estudo. Vamos lá, Neemias capítulo 1, verso 1. Palavras de Neemias, filho de Acalias. No mês de Quisleu, no 20º ano, enquanto eu estava na cidade de Suzã, Anani, um dos meus irmãos, veio de Judá com alguns outros homens, e eu lhes perguntei acerca dos judeus que restaram, os sobreviventes do cativeiro, e também sobre Jerusalém. E eles me responderam: aqueles que sobreviveram ao cativeiro e estão lá na província passam por grande sofrimento e humilhação. O muro de Jerusalém foi derrubado e suas portas foram destruídas pelo fogo. Quando ouvi estas coisas, sentei-me e chorei. Passei dias lamentando-me, jejuando e orando ao Deus dos céus. Só esse trechinho para nós posicionarmos aí a situação de Neemias, pela qual Neemias estava passando, sabendo do sofrimento do seu povo lá em Jerusalém, sabendo dos muros que foram derrubados. Os muros simbolizavam a grandeza do povo, a segurança do povo, a força do povo, e esses muros derrubados significavam também uma certa humilhação para o povo que estava morando ali em Jerusalém. E ao ouvir a notícia, como nós lemos aqui, o que fez o Neemias? Sentou e chorou. Esse é o primeiro aspecto que nós temos que destacar. Às vezes, nós achamos que o crente não deve chorar. Ele não deve ser triste, deve ser forte, uma pessoa que supera tudo, de cabeça erguida, sem precisar de nada. E, na verdade, esse é um sentimento que Deus colocou no nosso coração, de emoção. O próprio Jesus mesmo, ele também chorou. E nós não devemos segurar o choro. Se tiver que chorar, chora. Faça como Neemias. Sente-se e chore. Fique à vontade, tira tudo que está lá de dentro. Cada pessoa tem uma reação em determinadas ocasiões que uns choram, outros não choram, seguram, mas o melhor mesmo é chorar, colocar para fora. Ele se sentou e chorou. Mas o importante disso aqui tudo é o seguinte: sentou e chorou, mas não ficou sentadinho chorando o resto da vida. Era preciso fazer alguma coisa a respeito da situação. Não ia ficar contemplando, vou ficar chorando o resto da vida, vou ficar aqui sentadinho. Não, o que fez Neemias? Orou e jejuou durante muito tempo, segundo a sua palavra. Mais uma vez, a quem
oração, de orarmos pelo nosso país. Eu vou colocar aqui que nós estamos aí com os nossos muros derrubados. O momento da nossa nação é gravíssimo. Leiam sobre o comunismo, se interem sobre isso, quem não conhece a respeito desse assunto, para saber o que é que está sendo implantado no nosso país. Futuro dos nossos netos, futuro das crianças, futuro da própria igreja vai sofrer muito no futuro se isso continuar sendo disseminado. Então devemos buscar a vontade de Deus, orarmos pelo nosso país, chorarmos pelo nosso país, prestarmos atenção nas coisas que estão acontecendo e pedimos a Deus um governo que tenha os valores próximos aos nossos valores, levantar os muros que estão derrubando. Nós não vamos ter lá, infelizmente, um presidente totalmente cristão, que abra a Bíblia. Eu acho um pouco difícil isso, mas pelo menos alguém que tenha os valores, que combata algumas coisas que estão acontecendo no nosso país. Nosso país está abrindo a porta aí para o aborto, ideologia de gênero nas escolas, para as crianças de 6 anos de idade, 5 anos de idade, liberação das drogas, vender as drogas à vontade, destruição dos valores da família em todos os sentidos, em todas as mídias, nós vemos isso presente. Nós vemos a politização e a obrigatoriedade da vacina, que é uma vacina experimental e cuja lei do país impede que isso seja obrigatório, porque ela não é uma vacina aprovada. Nós não devemos submeter esse tipo de coisa e temos que orar por isso pelas nossas crianças, porque lá fora já se sabe que criança não precisa ser batizada, não precisa ser vacinada. Nós temos politização do mercado, ou o sexualismo sendo imposto de cima para baixo. Nós vamos chegar naquele ponto, se não fizermos nada para deter isso, nós vamos ter aqui o nosso pastor ou realizando um casamento gay ou indo preso, a continuar com as coisas que estão indo. Nós temos a implantação da linguagem neutra, outra aberração derivada do homossexualismo e do seu militantismo. Nós temos aí a prisão para aqueles que pregam o evangelho politicamente correto. Tem certas coisas que não são permitidas falar, e cada dia mais isso vai diminuir. E o nosso alcance da palavra vai sendo cada vez mais também diminuído. Nós temos dentro desse politicamente correto a censura, que vai também atingir a igreja frontalmente, e nós sentimos que já começam a mexer, porque as igrejas vão começar a pagar imposto, que não era devido, agora vai ser, pelo menos é o que está previsto aí na cabeça do presidente. E nós temos também a imposição da Agenda 2030 da ONU, que é a tal de globalização do planeta, unindo tudo, e se preparando. Claro, a gente sabe que isso é bíblico, mas o próprio presidente Lula já falou de um presidente dirigindo todo mundo, para que todos fiquem juntos e que não tenha esse negócio de Congresso Nacional trabalhando uma ideia que eles tiveram lá nesses fóruns internacionais. Aí chega no país, o Congresso não aprova, então não faz. Tem que ter alguém mundialmente que imponha isso diante das nações. Então, as ameaças ao nosso povo, elas são bastante palpáveis. Se Deus não atender a nossa oração, e se for através da vontade dele que essas coisas aconteçam, ou para ver um despertar da igreja ou qualquer outra coisa, nos submetemos. Mas a princípio, não nos foi dado o espírito de covardia, nos foi dado o espírito de luta. E a nossa maior arma é a oração. Sempre vou bater nessa tecla, a oração é indispensável. Nós não podemos deixar de orar em tempo nenhum, em circunstância nenhuma, sobre qualquer coisa. E é isso que Neemias fez. Sentou, chorou e buscou a face de Deus em oração. Senhor, e agora? Eu vou deixar Jerusalém lá? Porque eles estavam tristes, E aí, ele foi até o rei Artaxerxes. Vamos àquele que pode nos ajudar. Vamos àquele que pode abrir alguma porta para mim. Quem é? É o rei Artaxerxes. E aí, lá de 2 a 4, nós vimos que ele buscou. E é interessante que diz assim: por isso o rei me perguntou, por que o seu rosto parece tão triste? Porque Neemias nunca foi na presença do rei triste. Ele sempre ia alegre, com o rosto, um sorriso no rosto. E naquele dia ele apareceu diante do rei triste. E aí o rei falou para ele: olha, essa tristeza só pode ser o coração. Com muito medo, olha aí, Neemias estava com medo. Ia chegar no rei para pedir alguma coisa que ele não sabia muito se ia dar certo, qual é a reação do rei diante do pedido que ele ia fazer ao rei. Então ele foi com certo medo.
E aí ele disse ao rei: que viva o rei para sempre. Como não estaria triste o meu rosto, se a cidade em que estão sepultados os meus pais está em ruínas, e as suas portas foram destruídas pelo fogo? O rei me disse: o que você gostaria de pedir? E aí, diz que ele orou ao rei dos céus, mais uma vez. Quando a gente vai fazer, às vezes, alguma coisa, a gente ora, vai fazer um teste, fazer um exame, ora uma semana inteira, um mês inteiro, pede oração, aí chega na hora daquilo, aí a gente faz aquela última oração antes, da coisa acontecer. Mais ou menos isso que ninguém sentiu, aquele friozinho na barriga. Agora chegou a hora, eu vou falar, que o Senhor valeu-me, esteja comigo. Fiz a última oração, então ele apresentou o pedido a Deus. Sobre a oração, rapidamente aqui, Tiago 5,13 e Salmo 86,7. Esses dois trechos da palavra nos falam orar na aflição. Foi o que fez Elias. Elias estava aflito. Lucas 11, 5-8, pedir a quem pode atender. Quando nós fazemos uma oração e fazemos um pedido, vamos colocar esse pedido diante de quem pode nos atender. Quem pode, não importa, quem pode fazer alguma coisa. Primeiramente a Deus, para que Deus inspire e guarde. Depois nos dirigimos àquela pessoa que pode realmente fazer alguma coisa por nós. No João 11, de 41 a 42, o testemunho de que Deus atende as orações. Nesse trecho nós vemos as orações sendo atendidas. Não é uma pincelada rápida, essas coisas a gente já até tratou aqui também, Deus atende as orações. Atendendo tudo que nós queremos? Não. Quando nós oramos dentro da vontade de Deus. Se nós oramos por alguma coisa que a gente sabe que não é da vontade de Deus, não seremos realmente atendidos. E é interessante, como eu já disse aqui em outras oportunidades, que nós temos aquela sensação de que não é. Muitas vezes a gente vai diante de Deus querendo que Deus faça uma adaptação para que a gente possa ser atendido naquela esperança, quem sabe Deus dá um jeitinho, mas que Deus não tem jeitinho. É assim, não. Se estiver dentro da vontade de Deus, vai em frente. Se estiver fora, não vai. No caso do início, estão absolutamente dentro da vontade de Deus. E Tiago 1,6, pedir com convicção. Lá está falando de sabedoria, mas não só sabedoria. Quando nós oramos, fazer a oração com convicção. Estamos sendo ouvidos. Deus não está com o ouvido fechado para aquilo que nós estamos orando. Isso é convicção. Não existe nada mais triste que um homem sem convicção. Tenha convicção. O pior às vezes é que a pessoa tem convicção, Tem convicção na coisa errada. E aí ele é convicto do erro e você vai lá e mostra que não adianta. Não quer. Aí não. Essa convicção, desse tipo não. A nossa convicção tem que ser pautada pela palavra de Deus. Convictos, orientados pela orientação do Espírito Santo na nossa vida. Em Isaías 59:1, nós temos aí revelado que Deus quer nos atender. Deus deseja nos atender, mas dentro da vontade dele, dentro da orientação dele, dentro da palavra dele. E Tiago 5,16, sobre confessar os pecados. A oração onde nós confessamos nossos pecados, nós colocamos diante de Deus os nossos pecados, os nossos erros. E todas as nossas orações devem ser abertas com esse sentido, Senhor? Antes de começar a fazer pedido, de começar a agradecer a Deus, já lembrar dos pecados, falar: Senhor, me perdoa por isso, especificamente. Orar por cada coisa, perdoa os meus pecados e já segue em frente. Não, eu fiz isso, eu estava errado, o Senhor me ajuda, me redireciona para que eu não peque mais. Essa é a confissão dos pecados, não é simplesmente dizer: perdoa os meus pecados e sai correndo. De forma nenhuma, mas situar os pecados e elencar esses pecados na oração. Muito bem. 1 João 5, 14 e 15 nos ensina: e esta é a confiança que temos nele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. E se sabemos que nos ouvem o que pedimos, sabemos que alcançamos as petições que lhe fizemos. Mais uma vez, e se tudo que pedimos, há uma consideração aqui do crente reto que busca a sua palavra e a sua vontade. E esse é o crente que está fazendo oração em que será atendido em tudo o que for pedido. Não vai atender, obviamente, não é o gênio da lâmpada, que você esfrega e as coisas vão acontecer. Muito bem, Neemias passa a oração. O que ele pediu então para o rei? Ficou com aquele medo,
Mas respondeu ao rei o seguinte: se for do agrado do rei, e se o seu servo puder contar com a sua benevolência, que ele me deixe ir à cidade onde meus pais estão enterrados, em Judá, para que eu possa reconstruí-la. Preocupação com o seu povo, preocupação com o seu país. Ele nunca tinha ido lá em Jerusalém, mas era onde estavam enterrados os pais dele. Então há aqui um sentimento, sim, uma raiz de patriotismo no coração de Neemias. E obviamente que há também a direção do Senhor na vida do Neemias, uma vez que nós estamos tratando do povo de Israel, não é qualquer povo. As coisas não vão acontecer ali por acaso, vão acontecer exatamente como Deus deseja que seja. Visto que a bondosa mão de Deus estava sobre mim, o rei atendeu os meus pedidos. Um momento tenso, um momento difícil para ele, ter que enfrentar frente a frente ali com o rei, mas ele teve o seu pedido atendido. Então o rei, estando presente a rainha, sentada ao seu lado, perguntou: quanto tempo levará a viagem? Já entrou na fase de negociação, né? Quando você voltará? Marquei um prazo com o rei e ele concordou com que eu fosse. Resposta de oração, dentro da vontade de Deus. Só que, meus irmãos, nós oramos, colocamos a nossa dificuldade diante de Deus, Deus nos responde, nos encaminha, e principalmente quando se trata da igreja, nós vamos encontrar resistência. Quando o assunto é espiritual, a resistência virá, não tenha dúvida. O pastor tem um plano de revitalização para a igreja. Devemos todos nós estarmos orando, cada um por nós mesmos, para que nós não sejamos molas de resistência dentro da igreja, quando as mudanças forem sendo introduzidas, através do pastor e através da liderança da igreja. Nós devemos estar sensíveis às mudanças, orando pelas mudanças, o tempo todo, né? Já temos que estar orando por isso, já deveríamos estar orando por essa revitalização, pelas mudanças que vão acontecer. Porque a mudança por si só, ela já traz resistência. Dentro dela já vem a resistência. Quando você vai mudar alguma coisa, mas sempre foi feito assim, mas o fulano fazia de tal jeito, né? Além de ser extremamente deselegante, você disser, fulano fazia, fulano, ciclano. São pessoas distintas, né? Então nós temos que estar bastante atentos e sensíveis a isso, para que a igreja tenha uma transição tranquila e uma transição dentro de uma visão só, né? Tinha um escritor, que eu me lembro que foi nosso, esses caras malucos do Brasil, que dizia que toda unanimidade é burra. Quando se trata de ser humano, pode ser, né? Mas quando nós estamos no aspecto espiritual, em alguma coisa que o Espírito Santo está indicando para a gente fazer, nós temos que buscar essa unanimidade, né? E essa unanimidade, os seres humanos, é possível que aconteça uma unanimidade quando você não concorda muito com alguma coisa, mas você cede para que a maioria possa ser contemplada, porque todos estão orando, a maioria vai receber de Deus e vai colocar em funcionamento. E aí aqueles que discordam vão se moldar, vão continuar orando para aceitar a mudança e dar um jeito, dentro da oração, de ir se encaixando e de ir contribuindo com aquilo que está sendo decidido dentro da igreja. Democracia, sim, a maioria coloca e todos vão seguir. E dentro da igreja tem que ser de bom grado. Ok, a ideia não foi aproveitada, quem sabe, mais para frente seja. Eu não concordo muito com isso, mas vou me dedicar para que isso funcione, para que isso dê certo, né? Ninguém vai vir aqui e propor uma coisa absurda diante da igreja. Então, por mais que nós não concordemos, nós vamos ter coisas que nós vemos, que nós sentimos, que são coisas que podem ser aplicadas na igreja, que vão ajudar a nossa igreja. Então, prepare-se, né? Para que nós mesmos, cada um de nós, não sejamos um elemento de resistência. Por exemplo. É a diferença entre unanimidade e unidade. Exatamente. Nós precisamos ter unidade antes da unanimidade. Isso, até tem um cântico que ele fala disso. Unidade apesar da diversidade. Né? Porque somos diversos. Cada um aqui tem uma cabeça, tem um pensamento. Mas nesse caso, nesse sentido, buscando a oração, nós vamos conseguir uma unidade. Né? Talvez não vamos conseguir mesmo, porque todo mundo pensando exatamente do mesmo jeito. Isso não existe. Né? Mas a unidade, né?
O pessoal decidiu assim, então eu vou me esforçar para que isso seja realizado no Senhor. Bom, ali na época do Neemias, que apareciam uns cavoquinhos aqui que não gostaram nada de saber que ele conseguiu uma licença do rei, inclusive ele pediu umas cartas para que ele possa passar nas regiões mostrando as cartas, que ele tinha a autorização do rei para ir até Jerusalém. E algumas pessoas não gostaram. Vamos lá, Neemias 2:10. Sanbalate, o Horonita e Tobias, o oficial amonita, ficaram muito irritados quando viram que havia gente interessada no bem dos israelitas. Ora, essa resistência está até hoje. Olhando o pessoal aí apoiando o Hamas. Que maravilha. Né? Apoiando terrorismo. Não interessa, se é contra Israel, Deus só a favor. Nós estamos vendo isso. E agora um parênteses só, né? O pessoal da LGBTQ, Samsung, Fio, não sei o quê, fez um movimento lá, próximo da faixa de Gaza, a favor do Hamas. Foram quase que exterminados. Imagina, desde lá, isso. Né? Então, realmente, o ser humano, sem Deus, não conversa com o mundo. Família que fez no Balaão. Então, gente, o povo de Israel sempre vai incomodar. Assim de terra, eles estão nem comparado com os outros. Né? Muito pequeno. E ninguém mexe com aquilo ali. Ou se mexe, não consegue nada. Não consegue nada, como está conseguindo agora. As pessoas estão se levantando, infelizmente, o nosso Brasil se colocou através da autoridade contra Israel nesse momento. Mas todos sabem que a maioria do povo brasileiro não pensa assim, apesar de não ser um povo bíblico, um povo convertido, mesmo assim a maioria do povo brasileiro não concorda com a posição tomada pelo nosso governo e tem apoiado realmente o povo de Israel. Bom, aí é o seguinte, nós temos um problema, nós temos uma situação, o que é que nós vamos fazer? Como é que a gente deve proceder? Nós já oramos, se for o caso, já jejuamos, sentamos, choramos, cumprimos todo igualzinho, tudo certo. Qual é o próximo passo? Nós temos uma dificuldade, digamos que dentro da igreja, temos que resolver, como nós estamos tendo agora, uma porção de coisas para fazer. O que se deve fazer nessa situação? É fazer exatamente o que Neemias fez, olhar o quadro geral, fazer uma avaliação geral. Ir no local dos acontecimentos, se for o caso, e olhar tudo direitinho e ver qual é o estado geral da situação. Olha aí o Neemias. Neemias 2:3. Agora aqui ele já estava em Jerusalém. Estamos dando o salto do tempo. Neemias 2:13. De noite, saí pela porta do vale na direção da fonte do Dragão e da porta do esterco, examinando o muro de Jerusalém que havia sido derrubado e suas portas que haviam sido destruídas pelo fogo. Seja uma situação familiar, individual ou uma situação dentro da igreja, quando nós entramos em tribulação, nós temos às vezes dependendo, né, da tensão, dependendo da dureza do quadro que nós nos defrontamos, de ter uma desorientação. Ficamos assim bem perdidos. Então é a hora de sentar, chorar, orar, jejuar se for o caso, colocar tudo diante de Deus e olharmos qual é a situação real. Calma. Né? Ontem, indo para São Paulo, eu acabei entrando a entrada do rodoviário, que leva meio mais para as passagens. E eu falei, bom, e agora? O que eu faço aqui agora? Primeira coisa, calma, mas você não vai poder voltar, e se você ficar nervoso, você não chega no lugar nenhum. Calma. Aí com toda a calma, nós vamos entrar aqui, com toda a calma, chegamos no rodoviário, estacionando no lugar melhor do que da última vez. Mas calma, né? Analisei direitinho, ver a paisagem e tal, vamos ver o que nós vamos fazer. Com toda a calma. Se eu não conseguir, vamos no Waze. E o Waze vai levar a gente lá. Mas calma. Né? Então, seja qual for a situação que nós vamos enfrentar, é preciso oração para nos acalmar, vamos centralizar. Deus ali nos equilibra, e aí nós vamos ver. O que a igreja precisa? Isso, ok. Essas são as necessidades. Foi o que Neemias fez. Agora, o que vem lá no topo? As prioridades. O que é que nós vamos fazer primeiro? Neemias fez isso. Olha, você vai para a porta tal, você vai para a porta.
foi trabalhando setorizadamente para que concorresse, para que ele tivesse um muro restaurado, com as portas levantadas bonitinho. Mas analisando as prioridades, qual é a primeira medida que eu devo tomar? A primeira medida é essa, e aí a gente vai priorizando, orando em cima dessas prioridades, para que Deus nos ajude. De novo, a gente vai para o POI de novo. Prioridades. Conseguir passar já ganhar preço. Essa foi a primeira oração nossa. Mas junto com isso, claro que tem outras coisas. A proteção, né? Quem sabe dessa vez Deus ajuda que o ônibus não quebre no caminho, eu consigo chegar lá em apenas 15 horas e não em 30. Enfim, tem um conjunto de coisas, então você vai orando e Deus vai pontuando e vai nos ajudando. Calma. Tem 5 minutinhos de meia, agora tem. Sabe, Deus vai abrindo as portas, desde que a gente mantenha a serenidade, orando com serenidade, porque serenidade demonstra, sabe o quê? Demonstra fé. A calma demonstra fé. Quando você olha, continua angustiado, atribulado, perdido, atirando para tudo quanto é lado, você falta de fé. Né? Você olha para ver o que dá, e aí você quer resolver o problema, no final das contas, você mesmo. Calma. Né? Analisa o quadro, veja como está e deixa Deus ir agindo. Procure estabelecer as prioridades, você pode pedir isso até na sua oração, se não for o começo. Qual é o começo disso, qual é o meio, qual é o fim, por onde eu vou? E Deus vai dentro desse quadro de fé, de calma, de confiança, de convicção, vai nos guiando sobre o que nós devemos fazer. Ok. Olha lá. De noite saí pela porta do vale, na direção do vale do dragão, agora estou examinando o mundo de Jerusalém, fazendo um exame, porque ele recebeu a notícia, mas ele não viu. Naquele tempo lá nós não tínhamos a internet para trazer as fotos detalhadas do que estava acontecendo. Além da ação, bom, isso já faz parte da ação. Você vai orar e você vai entrar em ação, você não vai ficar parado, você vai fazer as coisas acontecerem com o auxílio do Espírito Santo. E aí, o líder tem um papel importante porque se chama de encorajamento. Vamos lá, Neemias 2, 17 e 18. Neemias 2, 17 e 18. Então eu lhes disse: vejam a situação terrível que estamos. Jerusalém está em ruínas e suas portas foram destruídas pelo fogo. Venham, vamos reconstruir os muros de Jerusalém, para que não fiquemos mais nessa situação humilhante. Também lhes contei como Deus tinha sido bondoso comigo e que o rei me tinha dito. E eles responderam: sim, vamos começar a construção. E se encheram de coragem para a realização desse bom projeto. E o líder, né, que é um líder nato, o líder não é um capataz, não é um supervisor, ele é um líder. Aonde ele encoraja as pessoas, aonde ele dirige as pessoas sem colocar medo nas pessoas. As pessoas obedecem, porque emana dele uma autoridade conferida por Deus para que ele realize aquele trabalho. Então, nada de ameaças, nada de impor a sua autoridade pelo medo, que aí vira autoritarismo, aí não é mais autoridade, passa a ser autoritarismo. E aí o líder precisa encorajar. Né? E tem uma resposta: sim, vamos começar a construção. Se o pastor está nos desafiando como igreja para que nós revitalizemos a nossa igreja, nós devemos responder sim. Ele está nos encorajando, ele está trazendo a palavra de que nós precisamos fazer algumas mudanças, precisamos corrigir algumas coisas, e nós devemos responder conforme o povo aqui respondeu. Sim, vamos reerguer as portas de Jerusalém. Nada diante de Deus está perdido. Nada. Tudo é possível. Somente tratando de igreja. Está perdido. Calma. Vamos realizar aquilo que nós temos que realizar através do encorajamento. E é importante que cada um de nós também peçamos a Deus a coragem. Porque algumas coisas farão um grande desafio e, olhando humanamente, talvez até intransponível. Vai lá, o pastor quer fazer isso, aí pronto, já, calma, não, vamos fazer. Vamos botar toda a nossa fé, vamos botar toda a nossa vontade, para fazer uma coisa acontecer. Né? Mas tem pessoas, às vezes, que tem pessoa que é nato isso, né? E aí tem que combater isso em oração, uma pessoa que,
quando você apresenta, vai dar certo, é muito difícil, né? Só que esquece que não é o esforço humano que está valendo. Nós não estamos sozinhos. Se essa vontade surgiu, se esse ímpeto de realização aconteceu no coração dos pastores, está passando por vários irmãos, não é à toa. Deus está no comando, Ele vai realizar. Quantas vezes falaram de Paulo e Paulo dizia, não sou eu que faço, né? Ele mesmo não sou eu que faço, né? Mas Deus que está em mim faz as coisas acontecerem. E é exatamente assim que nós devemos entender isso. É Deus através de nós. Nós não estamos sós. Deus está conosco. E nós devemos, de novo, através da oração, buscar, né, a inspiração e o encorajamento para enfrentarmos os desafios. Olha, vou pensar para vocês o seguinte: a primeira apresentação que o irmão Clóvis ia fazer lá na igreja foi Sião, né? Coral. Não, qualquer coisa assim. Bom, a primeira vez que o coral foi apareceu aquelas igrejas centenárias, com aqueles corais, bordosos, um conto de corais. E a nossa igreja apareceu com umas coralzinhos lá. Ai, meu Deus. Vamos orar. Vamos orar e vamos em frente. Mas vamos orar. E quando nós chegamos lá, como foi a nossa surpresa de que o nosso coral foi, se não foi o melhor para mim. Não que haja competição, não se trata disso, mas a gente quer apresentar as coisas para Deus de uma maneira decente, olha, superou todas as expectativas. Graças a Deus pela vida do Clóvis, por cada irmão que compõe o coral, mas nós não podemos esquecer que acima desse coral tinha um Deus cuidando do coral, orientando o coral, encorajando o coral. Os ensaios que são feitos aqui era tão legal, todo mundo vai para casa, cuidar da comida, fica aqui, até meio-dia, até uns 50, fazendo esse ensaio. Né? Então tudo isso Deus recebe, Deus devolve, Deus encoraja, Deus faz acontecer. Como fez com o coral, vai fazer com a nossa igreja, vai fazer com a nossa vida também, sem dúvida. Aí o que acontece? Né? Tem uma nota importante aqui: os oficiais que moravam lá em Jerusalém tinham as autoridades lá em Jerusalém. Eles não sabiam onde eu tinha ido ou o que estava fazendo, ele não falou nada. Ele foi fazer a verificação do muro, não falou nada para ninguém. Ele falou: olha, vou dar uma olhada lá no muro, só quietinho. E foi lá para examinar, ninguém sabia de nada. Pois até então não tinha dito nada aos judeus, não falou nada, nem os sacerdotes, nem os nobres, nem os oficiais e os outros que iam realizar a obra. Ele não participou nada para mim. Ele falou: eu estou aqui para fazer isso, agora estou indo para lá. Chegou ali, ficou quietinho, né? Isso é uma curiosidade. Bom, o que vai acontecer quando nós enfrentarmos a resistência? Está tudo resolvido? Agora resolveu, vamos enfrentar, agora acabou. A resistência será intensificada, a oposição vai aumentar, o grau de resistência vai subir muito. Por isso, eu sempre, quando eu acho que no ano passado, quando o pastor chegou, a gente fez, Deus trouxe uma mensagem para que nós estejamos atentos para orar pela igreja. Porque já chegando o pastor aqui, nós previmos uma certa resistência, uma certa dificuldade para o pastor trabalhar, porque o inimigo dá tempo. Essa igreja vai querer se levantar, não vou deixar. E nós estamos aí com toda a dificuldade, com todos os problemas sendo sustentados por Deus, estamos seguindo em frente. Irmãos, temos por lutas passadas, umas terríveis colegas, como 4, 5, 4. Mas Deus tem nos sustentado. O que nós já passamos, eu e a igreja aqui nessa igreja, era para a gente ir embora muito tempo atrás. Nós não fomos por causa da nossa confiança em Deus. Era tão gostoso. Quando eu era novo aqui na igreja, eu não conseguiria assim, dependendo da situação, ir embora mesmo. Puxaria o carro. Depois você vai entendendo que aquilo tudo que acontece é para trabalhar mesmo, trabalhar na igreja. E se você não aguentar firme, você acaba dizendo ao amigo do demônio e vai embora. Né? Graças a Deus que hoje aqui eu conheço muitos irmãos aqui que têm esse perfil da resistência. Pelo contrário, todos aqui têm esse perfil da resistência e da firmeza na palavra. Eu agradeço a Deus por isso. Cada irmão que foi trazido, os irmãos mais novos, os irmãos mais antigos, todos.
né, enfrentam com a palavra de Deus e vamos fazer acontecer. Tem coisa pequenininha, a gente olha naquele vídeo, né, irmão? Como é que eu não vou arrancar esse negócio aqui, né? O negócio vai se encalacrar, né? O irmão fez um trabalho bacana, pintou, vai tocar, olha como está bacana. Olha esse desenho aqui. Então, enfim, né? Nós temos que aceitar os desafios e tocar em frente. Só que nós vamos ter o que aconteceu com Neemias aqui. Olha só, Neemias 2,19. Quando, porém, Sanbalate, o Horonita, Tobias, o oficial Monito, e Gesem, o árabe, souberam disso, trabalhando lá, vão levantar as portas. Aí chega essa notícia, que estão tentando revitalizar Jerusalém, vão construir de novo o mundo. Desprezaram-nos e perguntaram: o que vocês estão fazendo? Estão se rebelando contra o rei? Aí eles estavam com uma carta no bolso do rei, autorizando. E eles desprezaram o trabalho que Neemias estava propondo ali para o povo de Jerusalém. Isso é mesmo. O desprezo é uma resistência. E dentro da igreja nós temos que combater isso. Né? A gente tem um espírito de resistência e nós oramos a Deus, o espírito de resistência ele é vencido. E aí veio uma intensificação na resistência, nós devemos orar a Deus nessa intensificação. E dentro desse quadro todo, nós não devemos desprezar o que está sendo feito. Olha lá como eles vieram, não está fazendo isso. Né? Você tem licença do rei para fazer isso aí? É claro que tinha licença do rei, lógico que estamos estourados. Mas, quando a gente vai lendo o livro, a gente vai ver que na construção do muro, eles estavam construindo o muro com a mão e com a outra tinha uma espada, para poder se defender. Legítima defesa. Né? Se formos atacados, a espada está aqui do lado, nós vamos defender aquilo que nós estamos fazendo com a espada aqui do lado. E a nossa espada qual é? Fazendo, junto com o coração, estudo da palavra, conhecimento da palavra, aplicação da palavra na nossa vida. Essa é a nossa espada. Mas a espada tem que estar. Resistiu a primeira vez, conseguiu vencer, conseguiu, vamos aumentar a resistência, aumentou a resistência e veio mais aumentar. Não está garantida a situação, vem a intimidação. Olha lá, Neemias 6,9. Olha só, hein? Neemias 6,9. Estavam todos tentando intimidar-nos, pensando que eles serão enfraquecidos e não concluirão a obra. Eu, porém, orei pedindo: fortalece agora as minhas mãos. Né? Quando vier qualquer tipo de intimidação. E você sabe que essa intimidação, ela pode partir da gente mesmo. Daquilo que eu falei, da questão do desânimo. E você chegar até um ponto, as coisas não estarem caminhando como você desejaria que ela caminhasse, e de repente você se torna o seu próprio intimidador. Quando você começa a pensar: eu acho que isso não vai dar certo, eu acho que isso não vai dar certo. Né? É o inimigo trabalhando na nossa vida para nos estimular, estava tudo indo bem. De repente, alguma coisa sai errada, qualquer coisa que saia errada pode começar a nos intimidar, a fazer com que nós fiquemos mais tímidos com relação à obra. E com relação à igreja também, né? Já imaginou nesse país aqui, o pessoal aí achando uma lei que tem que fazer o casamento gay? E aí, gente? Não está tão difícil isso acontecer não, gente. A igreja católica, através do Papa, o Papa já falou, tem que abençoar o casamento dos gays. Só que os padres que realmente são mais sinceros, eles disseram: não é só pecado não. E vários padres de peso dentro da hierarquia católica. E aí nós não vamos nos intimidar. Nós vamos orar a Deus para que Deus nos ajude a resolver. E não vamos fazer casamento gay também. Esquece isso. Porque isso atenta diretamente contra a palavra de Deus. E a palavra de Deus vem no mundo, ela é odiada justamente porque nós confrontamos. E a confrontação exige intimidação. Vamos intimidar, vamos botar medo nessa coisa aí. Devemos estar preparados para quando acontecer a intimidação, que pode vir de diversas formas. E aqui eu acho mais perigosa mesmo, é a nossa, aqui mesmo, né? Algum irmão chegar para a gente e começar a intimidar: você vai fazer isso aí, é perigoso, vai fazer, e blá 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 blá, tentar fazer, né? Talvez não com maldade, mas talvez o descuido da oração,
Ele descuide de olhar o quadro no todo e de entender a vontade de Deus no quadro geral dentro daquele pequeno que você está fazendo. Então, tomar bastante cuidado com isso, porque Neemias teve que vencer essa intimidação também. Muito bem. Aí, Neemias 2,20, em seguida, vem a resposta de Neemias a essa intimidação. O que Neemias respondeu? Eu lhes respondi: o Deus dos céus fará que sejamos bem-sucedidos. Nós, os seus servos, começaremos a reconstrução. Mas no que diz respeito, vocês não têm parte nem direito legal sobre Jerusalém, e em sua história não há nada de memorável que favoreça vocês. Inclusive, eles queriam ajudar. Eles foram oferecer ajuda para o inimigo. Não dá um tempo. Ajudar. Eles queriam entrar ali, se infiltrar ali dentro para voltar alguma para impedir, que o povo de Israel pudesse reconstruir, que ali Neemias pudesse construir novamente o templo. E a nossa resposta sempre deverá ser: Deus dos céus fará que sejamos bem-sucedidos. Agindo Deus, quem impedirá? Se estamos dando a vontade de Deus e Ele está agindo no seio da sua igreja, quem é que pode impedir? E aqui em Neemias nós vimos isso. A oposição foi forte, a resistência dobrada, a intimidação, e lá no final do livro nós vemos que 52 semanas estava tudo pronto. Está um ano. Tudo pronto. E não é quando fala milhares, milhares de metros de largura, sei lá, 6, 7 metros. A pessoa andava naquilo como se fosse uma rua. E foi concluído. Nós vamos lá no final do livro, que há a conclusão. Portanto, Deus dos céus fará que sejamos bem-sucedidos. Não podemos esquecer isso. A outra coisa maligna, mas essa é maligna demais, e funciona quando há autoritarismo, principalmente, mas pode haver no nosso meio também, que é o medo. O medo foi colocado por Deus no nosso coração para evitar uma série de coisas. Não é bom ter uma pessoa que não tem medo de nada, mas é aquele medo que serve como um radar para acender um alerta sobre determinadas situações. Mas você tem medo de tudo. Você não consegue realizar nada. Vamos apoiar missões mundiais. O medo que não é certo, esse negócio aqui. Aí começa o medo de novo, que vai favorecer a resistência interna da gente em realizar aquilo que precisa ser feito. Deus nos encoraja dizendo: seja forte e corajoso. Lembra de Josué? Olha, a missão de Josué não é pequenininha, não. Josué sabia o povo que estava dirigindo ali. Josué acompanhou Moisés. Só que Josué também prestou atenção nas coisas que Deus fazia. Então Josué foi em frente, e marcou profundamente a vida do povo de Israel cumprir a vontade de Deus na vida daquele povo. Um líder digno, que não tinha coragem e não voltava atrás. O medo é maligno, mas Deus é força, Deus é poder e pode nos auxiliar. Não tenhamos medo. Vai em frente. 2 Timóteo, agora vamos dar um pouquinho para passar aqui. 2 Timóteo 1,7. Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Primeira coisa aqui é poder, ou seja, nós podemos. Tudo posso naquele que me fortalece dentro do contexto bíblico. E hoje em dia o pessoal fala uma palavra, não existe chover, não, tudo posso naquele que me fortalece, vai dar para mim da palavra, vai dar. Então esse tudo posso tem que entrar naquele contexto de Paulo, que é das adversidades espirituais que ele enfrenta. E aí sim, tudo posso naquele que me fortalece, que é o assunto que nós estamos tratando aqui. Poder, amor. Essa é outra coisa. Nós estamos trabalhando na igreja, nós não devemos fazer porque o pastor mandou. Não devemos fazer porque o irmão Marco, lá, tem os olhos, o Marco mandou, tem que fazer. Ou senhoras, Ana, não, nada disso. Vamos fazer com amor. Buscando em Deus também isso. Senhor, enche de amor pelo trabalho que eu tenho que fazer, pelo ministério que eu tenho que desenvolver. Aí o amor vai dar prazer de você realizar o que você está realizando. E tem um provérbio brasileiro ali que diz o seguinte: e
quando você trabalha naquilo que você gosta, você não tem trabalho, você tem uma diversão, porque você sente prazer no que você está fazendo. Não façamos nada forçado. Deus tem um dom para cada um de nós aqui dentro da igreja. Então não há necessidade de trabalharmos forçados, né, arrastando correntes. Isso não é válido. E grande chance de não dar certo. Quem é que dá certo? Quem é que consegue fazer alguma coisa que não gosta, na marra, que acha que alguém mandou, aí ele vai fazer? Não é possível. Por isso que quando a gente estava lá na empresa, a gente tinha o nosso grupo de trabalho, a gente procurava fazer com que as pessoas gostassem do que eles estavam fazendo, desenvolvessem um tipo de afeição pelo trabalho que eles estavam realizando, né? Lá, humanamente falando, para que eles pudessem se sentir recompensados pela própria aquilo que eles estavam produzindo, que eles estavam conseguindo dar satisfação. E para nós também não é muito diferente. Como é gostoso quando nós oramos por alguma coisa e depois dá certo, né? Deus esteve conosco e a gente se sente tão gostoso, né? Foi difícil, foi espinhoso, teve armadilha no caminho, um monte de dificuldade, mas está funcionando, deu certo, Deus está conosco. Olha, a recompensa que veio disso é muito. Quando veio aqui o irmão Ed, por exemplo, que estabeleceu um livro, parecia que o livro tinha acabado, né? Nunca mais vamos ter o livro. Quem disse? Confiou, vamos em frente, está colhendo frutos, vamos continuar em frente, trabalhando com o livro, que é o fruto da nossa oração, porque Deus continue sustentando esse trabalho. E eu, assim, desafio também aqui, igreja, eu quero não desafiar alguém, mas, irmãos, nós deveríamos fazer isso. É muito abençoado, você aprende muita coisa. Aqui nas pregações, na própria escola bíblica, não dá tempo de mexer com tanto assunto, com tanta diversidade. Quando você vai comigo, ali então é dissecado a coisa de uma maneira bem técnica, bem feita. Os estudos que eu a pastor Cantó tem feito, tudo muito profundo, tudo muito bem feito, com cuidado, zelo pela palavra. E isso com certeza será uma ferramenta muito útil para cada um dos irmãos. Então pensem bem na possibilidade da próxima turma do livro de estar frequentes no EBD, frequentes no culto, enfim. Bom, em todas as aparições do Senhor, continuando aqui, tá? 2 Timóteo 7, em todas as aparições do Senhor, uma pessoa ele disse, não temas, ou seja, não tenha medo. Por quê? Porque o medo é o inimigo público número 1. Não, isso não está no versículo, mas não estou olhando aqui o versículo. Né? E a outra coisa necessária, e que o medo tira da gente, é o equilíbrio. E aqui está falando que o poder de amor e de equilíbrio são para equilibrados. Amém? Aqui que eu falei a respeito de você estar desorientado e você se reequilibrar. Perdi o caminho, errei o caminho, tenho pouco tempo para resolver essa questão. Como é que eu chego lá? É a calma. E a calma significa equilíbrio. Não perder o equilíbrio. Manter o equilíbrio, manter serenidade, manter a calma. E o Deus nos dá esse espírito de estarmos equilibrados. Nem de mais para lá, nem de mais para cá, mas sempre dentro da vontade de Deus com equilíbrio. Né? Porque quando nós perdemos o equilíbrio, nós não produzimos as coisas que temos que produzir. Sempre tudo de maneira equilibrada, de maneira serena, de maneira calma. E esse poder de Deus nos dá esse equilíbrio para a nossa vida. Muito bem. Vença o medo de viver uma vida completamente consagrada, santa diante de Deus, diante dos homens. A gente tem medo até de professar a nossa fé. Mas eu vou professar minha fé, aquela turma lá, aí, como é que fica? Vai ficar todo mundo contra mim. Dá um medinho, sim, claro que dá. E muitas vezes a gente acaba remetendo. Não vou conseguir. Vai dar. Né? Mas a gente tem que vencer esse medo. Porque, obviamente, a propagação do Evangelho, ela não é uma propagação tranquila. Todos os nossos missionários, se eles tivessem medo, não realizariam aquilo. Alguns missionários em terra absolutamente hostis, né? No meio de povos absolutamente ateus, a ponto de matar os cristãos, se for o caso. Eles estão lá, né? Talvez com medo, mas vencendo o medo. A questão não é você não ter medo, a questão é você derrotar o medo, é vencer o medo.
E aí, só o Espírito Santo trabalhando na nossa vida para que isso aconteça. Mais uma vez, temos que buscar isso. Senhor, nos ajuda a vencer o medo. Né? E um dos medos que nós temos é uma coisa meio ridícula, né? A gente não quer ficar mal com as pessoas. Né? O que a pessoa vai pensar de mim? Vamos ver que eu sou crente. E no começo, eu lembro quando eu me converti, realmente tinha um pouco disso, né? Porque você chegava na família, todo mundo se olhava como um animal estranho. Que isso que chegou aqui, está aí na igreja dos crentes e tal. E a gente ficava sem legado mesmo. Aí, quando eu anunciei que ia casar com uma mulher crente, 5 anos mais velha que eu, aí o bicho pegou de vez, né? Terrível. Né? E quando eu decidi batizar, não viu ninguém. E na hora de sair de casa, já contei isso para vocês, vou contar de novo porque está meio ao medo. Na hora de sair de casa, minha mãe fez um escândalo terrível, deprimente, dizendo que quando eu voltasse, chorando, gritando, se debatendo, foi uma coisa horrorosa, claro, foi horrível. Quando você voltar, eu vou ficar morto, que a culpa vai ser sua. Mas não é falando do jeito que eu estou falando aqui, de uma maneira assombrosa. E ainda disse o seguinte: se eu não morrer, eu vou adoecer gravemente. Eu sou pelo que você está fazendo. É bom assim, né? Vamos em frente. Não é que eu venci o medo, o Espírito Santo me fez vencer o medo e sair dali. Da Vista Verde até aqui, parece se passar 200 anos. E eu quase bati o carro no caminho. Uma curvinha lá no Vista Verde eu costumava fazer todo dia. E eu quase me perdi naquilo, porque eu, naquele momento, reconheço que o meu equilíbrio foi abalado. Cheguei aqui, abalado. Mas Deus me deu força para vencer o medo. De voltar em casa para encontrar minha mãe. Meu pai já tinha falecido, morávamos eu e ela só. Né? Então, irmãos, foi muito difícil. Mas Deus nos ajuda a vencer o medo. Mesmo esse medo tão pesado que eu passei. E a minha mãe tem para mim que ela morreu convertida. Porque eu passei a dar músicas para ela gostava de ouvir as músicas, gostava de prestar atenção nas letras. Começou a fazer perguntas a respeito do Evangelho. E ela teve um problema de coração muito sério, precisando ser internada no policlínico. E no dia que ela faleceu, nós recebemos uma ligação para a gente correr no hospital. E quando essas ligações chegam às 3, 4 horas da manhã, não deve ser uma coisa muito boa. E eu fui para lá. E ela não falava, mas ela ouvia. Eu entendia o que a gente estava falando. Eu pude mais uma vez falar de Jesus para ela ali na beira da cama onde ela faleceu. Eu tenho para mim que ela ouviu a palavra, ela estava entendendo naquele momento eu segui Jesus. Não posso afirmar isso. Mas eu tenho o sentimento no meu coração de que chegando na presença de Deus, eu vi minha mãe. Meu pai infelizmente morreu totalmente desligado. Mas a minha mãe sim. Então, irmãos, o medo é uma coisa inerente ao homem, mas é também maligno. O medo bem trabalhado, ele serve como um sinal de alerta para a gente, né? Só que ele não pode ser aquele medo que nos impede de fazer as coisas. Tem pessoas que não fazem mais nada, né? Na época da pandemia, a gente viu isso sendo extrapolou tudo. Tinha gente que tinha medo de tudo, tinha medo de respirar, né? É claro que a mídia tem grande parte de culpa disso. Hoje, passado o tempo, já se começa a demonstrar, olha, não era bem assim, é diferente. Não pode ser assim, né? Mas na época, né? E nós temos aquele outro extremo, o cara que não tem medo de nada. Né? Aí, ali, próximo da pandemia, pouco depois da pandemia, o carnaval não foi em fevereiro, mas foi em julho. Não pode trabalhar, não pode ir no carnaval, pode. Muito bacana. Aí para a gente carnaval. Mas dá medo daquela turma. Ninguém usando máscara, ninguém usando nada, né? Aquela promiscuidade total. Então, o medo bem trabalhado, bem compreendido, ele talvez não seja a palavra medo não seja uma coisa muito correta, né? Mas assim, um alarme que existe, que Deus colocou em nós, de cuidado, né? Presta atenção no caminho que você está seguindo, o próprio Espírito Santo, né? Alertando a gente. Agora, aquele medo, aquela paura, né? Nós devemos descartar na nossa vida. Nós teremos ainda muitas outras coisas para nós considerarmos aqui, mas não há tempo mais. E quem sabe a gente possa seguir. Eu só quero encerrar com 2 Coríntios 4, de 8 a 11.
que é uma palavra bem conhecida, mas é uma palavra que se aplica aqui para a igreja o tempo todo, para a nossa vida o tempo todo. 2 Coríntios 4, de 8 até 11. De todos os lados somos pressionados, mas não desanimados. Ficamos perplexos, mas não desesperados. Somos perseguidos, mas não abandonados. Abatidos, mas não destruídos. Trazemos sempre em nosso corpo o morrer de Jesus, para que a vida de Jesus também seja revelada em nosso corpo. Pois nós, que estamos vivos, somos sempre entregues à morte por amor a Jesus, para que a sua vida também se manifeste em nosso corpo mortal. Deus nos abençoe esta manhã e que Deus nos ajude, né, a procedermos como Neemias procedeu aqui na reconstrução dos muros de Jerusalém. Vamos lá?